eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. E aí, vamos começar então. Hoje estou prevendo 3 horas de estudo. Anotações foram muito. Aí o pessoal que estiver assistindo agora já pode brincar de onisciência e clicar para ver quanto tempo que tem o vídeo aqui. Se foi 3 horas mesmo, ou se não foi. Mas vamos lá então, Fabi? Vamos lá. Chegando ao fim de mais um livro maravilhoso, né? Filipenses 4, em que fala de uma alegria viva, revigorante, né? E que isso, ao a gente passar, a gente vai vivenciando os pequenos momentos em que a gente, né? Aquele sinal de vida, né? Em que a gente se sente um pouquinho mais para baixo e a gente é confrontado com a palavra de Deus e aí é levantado, é colocado numa outra posição, com outro estado, contentamento, ele vem e ação de graça para um Deus maravilhoso que a gente tem transborda, né? Então que a gente realmente a cada dia mais aprenda a fazer isso. Além de alegria revigorante, a gente vem falando também que Filipenses fala sobre um estado de mente, né? E a gente falou sobre um estado de mente única, pensar como Cristo, uma mente submissa, ser como Cristo, se submeter a Ele, uma mente simples de saber que tem um caminho simples, que não era o ter, mas o ser. E a gente vai falar agora no capítulo 4 de uma mente estabelecida onde realmente precisa estar firmada, uma mente em que precisa ser colocada nas coisas que não são vistas aqui, nas coisas que a gente não pode se apegar, sabe, no sentido de que eu não estou tateando em si, mas eu tenho a fé, eu confio naquilo, é realmente uma confiança e essa mente que vai exercitar essa fé e que vai mudar os nossos sentimentos e as nossas ações, né? E começando com um versículo, né, Fábio, que a gente fez na semana passada também, isso, né? Isso aí. Ele falei que ia ser bônus, né? Ia ser dobradinha desse versículo 4, versículo 1 aqui do capítulo 4. Ele começa com, portanto, meus amados irmãos, que já chama a nossa atenção, então vamos fazer 2 passinhos para trás, né? Mas ele fala, portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Eu adoro Paulo nessa carta. Ele é tão afetuoso. Em outros momentos também, mas nessa carta ele transborda disso, né? Portanto, meus irmãos, a quem eu amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, olha, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Assim como, né? Ele já vinha falando lá desde o 12, né? Do 12 ao 21, ele vinha falando, né, sobre a gente se esquecer das coisas que ficaram para trás, sobre a gente ter um foco, essa mente, né, Fabi? Você falou de estar olhando direto para o alvo, né? Não considerando as coisas terrenas, qualquer coisa que exista em nós, né? Mas sim aguardando, né, ansiosamente pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor, né? E aí ele fala, né, sobre os nossos novos corpos, ele fala sobre coisas muito mais excelentes. É por isso que ele fala ali até no final do 3, olha, se vocês pensam diferente, né, não tem problema não, ora a Deus que vocês vão chegar a esse entendimento, né? Então, achei muito bacana isso. E ele fala para eles permanecerem firmes por causa de tudo que ele já disse antes, né? Então, permanecerem firmes para serem aperfeiçoados, permanecer firmes para resistirem aos inimigos da cruz, né, que estão ao nosso redor o tempo todo, permanecerem firmes para estarem com Cristo, né, no dia a dia e no dia que há de vir, né, que nós estaremos face a face com o Senhor, e para terem os seus corpos glorificados. E firmes aonde? Né? Firmes onde? No único lugar firme que existe, que é no Senhor. Né? Estabeleça isso na sua mente. Isso, já vamos começar por aí, né? Uma coisa que tem que estar muito firme na nossa mente. Que
não é uma situação que vai nos trazer paz, que nos vai trazer tranquilidade, segurança. É um lugar, e esse lugar é uma pessoa, que é o próprio Senhor Jesus, né? Como a gente já vem falando aqui desde Efésios também. A palavra permanecer no dicionário, de vez em quando eu gosto de buscar um pouquinho isso, né? Uhum. Ela traz uma profundidade tão gostosa nisso, que ela fala assim, seguir existindo, manter, conservar, persistir e ficar. Então, quando ele fala de permanecer no Senhor, continua existindo nele, é nele e não na circunstância, é nele e não no que está ao redor, é nele e não na gente. Né? Então, ela dá essa profundidade que a gente precisa para continuar. Né? E Paulo tem uma coisa muito interessante, né, desse amor dele. Eu gosto que ele deixa bem claro esse propósito de trazer alegria para esse povo, de servi-los e de ensiná-los como também servir. E depois disso vem a recompensa, né? Olha que recompensa gostosa que é a gente ter momentos como esse, em que a gente pode falar sobre Deus, estudar sobre Deus, e momentos gostosos que a gente tem com irmãos, em que a gente pode derramar o nosso coração e se alegrar com ele, se entristecer com ele, chorar, se abraçar, enfim. Então, esse calor, esse amor, ele é bem intenso e ele é uma recompensa de pessoas que estão ao nosso redor também, que estão crescendo junto conosco. É muito legal isso. E quando, deixa eu comentar aqui um pouquinho, quando nós ali no Permaneçam Firmes, me faz lembrar daquela história sobre nós estarmos firmados em Jesus, né? Porque o permanecer firme, a gente lembra daquela história sobre nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, né? Que vem as tempestades, mas aquela rocha, podemos até vergar, mas nós estamos firmes, né? A resiliência, né? E o permanecer é realmente isso, é não sair mesmo do Senhor. E é um permanecer, e é o caminhar, e é o firmar, que nem a Fabi trouxe ali o significado, né? Você estar ali, né? Você ter a morada ali, você existir ali, né? Então, vai vir, só que se nós não permanecermos, não haverá a maturidade, né? Como a Fábio Freitas falou, ele lembrou porque é a continuação, né? É uma carta única, houve as divisões ali para ficar mais fácil para nós, né, lermos, para nós dar aquela pausa ali, mas é uma única carta, não são 4 cartas divididas, né? Então toda ela faz sentido em si, né? Tanto que o primeiro versículo ali, né, a gente sabe que ele é bem a continuação ali do 4, é bem grudadinho ali, né? E o permanecer firme, a gente vê que tudo depende de nós mesmo, que por isso que o nosso adversário, ele vem nos tirando, claro, o nosso maior inimigo é nós mesmos, porque que está dizendo que permaneçam firmes é algo que vem de nós, né? Eu não preciso que você permaneça firme para mim, nem tem como isso acontecer. Fábio, fique firme por mim. Não, permaneçam firmes, né? A rocha é firmado em Deus, é ligado em Jesus, permaneçam, não saia, que você não vai haver o amadurecimento, não vai haver o crescimento. E se nós não permanecermos firmes no Senhor, né? Que é nele só que nós conseguimos permanecer firmes, aí assim a gente não vai conseguir evoluir nem amadurecer. Esse permaneçam firmes, a gente nunca pode deixar ele de lado, porque ele é o que traz todo o sentido, né, do Novo, do Velho Testamento, permanecendo firme no Senhor, e é não permanecendo, que é aí que vem os deslizes, né, aí que vem os bloqueios daquilo que o Senhor ele tem para nós. Amém? E os deslizes, né, e as tretas, e as coisas que acontecem, que a gente vai ver agora nos versículos seguintes, versículo 2 e 3 falam. Eu rogo a Evódia e também assim, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, ele é o companheiro de julgo, que a julgue, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes escritos no livro da vida. Gente, vai ter treta, queiramos ou não queiramos, vai ter treta. As mulheres, elas foram representadas aqui porque eu acredito que realmente a gente tem várias percepções, sentidos, características, e a gente às vezes
não consegue usar da sensibilidade que nós temos umas com as outras. Isso é muito interessante. A gente tem muita sensibilidade para pescar algumas coisas, mas às vezes a gente não percebe quando algo, de alguma forma, nos atinge, né? Então, treta poderão existir. E o que Paulo ensina aqui olha só, irmãos que estão aqui do lado, vocês que estão aqui pastoreando, vocês que estão aqui juntos e que estão firmados no Senhor, ajudem para que elas resolvam o que tem que resolver. Não é assim, deixa de lado ou separa. Não, vai lá e ajuda a resolver o problema. E aí ele traz o ponto assim que eu achei fantástico. Ele traz à mente aquilo que é mais importante. Olha só, queridos, os seus nomes estão escritos no livro da vida. É como se falasse assim, ó, muda essa sua perspectiva, esquece aquilo que está acontecendo, essas tretas, resolvam, porque os nomes de vocês estão no livro da vida. Existe algo mais precioso do que isso? Uhum. Existe alguma coisa em que você possa estar brigando, tretando aí, que seja mais importante do que isso? Vocês cooperaram junto, então vamos lá, resolve isso e lembra desse ponto. Achei isso fantástico. E ele resgata aqui, né, algo que às vezes numa situação de discordância ou mesmo de briga, enfim, a gente não sabe o que aconteceu aqui, né? Mas se elas estavam pedindo se ele estava pedindo para que elas vivessem em harmonia, com certeza a desarmonia estava existindo, né? A gente consegue inferir isso do texto. Mas algo que acontece quando existe uma situação assim de desarmonia, muitas vezes nós como mulheres a gente parte para tudo ou nada, né? Então agora, a partir de agora, não mais. E esquece de todo um histórico, né? De toda uma vivência, de toda uma troca que existiu entre essas pessoas. E aí ele fala, né, com esse leal companheiro de jugo, que aqui na minha Bíblia fala Císigo, né? Que talvez fosse uma pessoa importante, não sei se era o líder ali da igreja de Filipos, mas o tempo todo ele está se referindo aos filipenses e agora ele fala com uma pessoa específica. Olha, você, Císigo, né, se for, né, esse é o nome dele, você né, faz isso, né, cuida dessa situação, ajuda essas pessoas a viverem em harmonia, porque elas foram muito importantes, né? E aí um pouco do que a Fabi falou, né? Às vezes a gente olha uma situação acontecendo e a gente fica só monitorando. Até quando que é esse monitorar e até quando que a gente realmente deve ir, né? E eu não tô falando de liderança, não. Eu tô falando sobre pessoas que nós amamos, né? Não, a gente não precisa esperar ser líder na igreja para ajudar numa situação, né? Se você sente que é do Senhor, você, né, ir e falar uma palavra de amor, uma palavra de reconciliação. Eu lembrei muito do Ministério da Reconciliação, né? Que na verdade lá em 2 Coríntios que Paulo fala, né, sobre o Ministério da Reconciliação, que na verdade é da nossa reconciliação com Deus. Mas é nessa reconciliação da gente com Deus que as coisas se reconciliam também, né? Nas nossas situações de vida. Então, assim, que a gente possa buscar isso mesmo, essa harmonia, e de novo, onde, né? Essa harmonia no Senhor, que é o único lugar onde é possível ter harmonia, né? Na verdade. Isso, Fábio, que você falou sobre que não é só para liderança, a gente lembra que a carta não foi feita só para liderança, né? Foi feito para um todo, era para ser lida para todos. Né? Eu acredito que a Evódica e a Cintiq, eu acho que elas devem ter ficado um pouquinho envergonhadas, porque era para ser lido, né? Acredito que todos sabiam. Foi um grande exemplo. E a importância que me chamou muita atenção também sobre que as ajude. Né? O nome delas estavam escritos no livro da vida, elas trabalhavam também, né? Porque ele está dizendo que elas lutaram, né? Lutaram por causa do lado dele, por causa do evangelho, lutaram ali. Então, elas estavam em serviço do rei, o nome delas estavam escritos no livro da vida. Então, isso acontece no nosso meio, nós não somos de ferro, né? Nós temos sentimento, nós discordamos,
Muitas vezes eu tenho minha opinião, cada um tem a sua opinião, mas a palavra de Deus sempre tem que prevalecer, né? Mas fora, às vezes a gente tem, eu quero de um jeito, eu quero de outro, e às vezes isso causa mesmo um atrito. E a importância de nós ajudarmos, nós precisamos de ajuda, nós somos um corpo, daí eu lembro lá que Paulo diz, né? Que nós somos um corpo. Se uma parte não está bem, nenhuma outra está. Se eu machuco o dedo do pé, eu sofro, meu corpo inteiro sofre, porque eu bati meu pé na quina. Então, a importância de nós mesmos, como vocês, né, juntando o que vocês falaram, a importância de nós ajudarmos e nós recebermos a ajuda também, né? Não sei, no decorrer do livro, né, no decorrer da história deles lá, como que foi, mas acredito que elas devem ter se resolvido bem rapidinho, né? Depois dessa exortação, Quebrantamento, né? né? Desse quebrantamento por obrigação e amor ao mesmo tempo, né? A forma que Paulo falava, não tinha como a gente não se quebrantar a forma que ele passava, né? Por tudo aquilo que ele passou, da onde ele escreveu e aquilo que ele estava vivendo, né? E a importância realmente de não ser só liderança, mas assim, eu como cristã, como uma pessoa que crê em Deus, como uma pessoa que ama a palavra, que vive de acordo. Se nós vermos que alguém está ali em conflito, vamos lá, vamos ajudar. E não é pelo que nós achamos, é pelo que a palavra de Deus diz, que não tem erro, né? E é assim que a gente tem que fazer, tem que ajudar mesmo e receber ajuda quando nós precisarmos, né? Somos falhos, né? Ainda estamos nessa terra, ainda falhamos, ainda erramos, ainda não somos perfeitos. Só Enoque teve esse privilégio de subir. Mas prosseguimos, né? Eu lembrei de uma coisa, não sei se você já ouviu, Fabi, do Pastor Tim, que ele falava pra gente assim, a gente tem que ter uma pele mais dura, mais resistente, para que quando as coisas, aquilo que a gente não concorda, que não agrada, enfim, ou que seja realmente algo direcionado a você, não consiga penetrar com facilidade, mas se ele penetrar, que você tenha um coração maleável, para que na hora que bater no coração, ele seja dissipado, seja perdoado. Então, acho que quando o Paulo traz essa situação, ele traz uma coisa muito importante. Hoje as pessoas têm muito mimimi, né? Ninguém pode ouvir nada, ninguém pode ouvir uma crítica, e crítica faz parte também, exortação faz parte do crescimento. Então, se eu estou fazendo algo que talvez não seja adequado, é claro que eu espero que o irmão venha e fale, porque às vezes a gente não consegue enxergar o que está fazendo. Imagina que todo mundo cheio de razão, ninguém enxerga o que está acontecendo. Eu tô com a minha verdade, outra verdade aqui é o 6 e o 9. Sabe quando você põe o 6? Não sei se você já viu essa pintura. Você tem um 6, que tem um que tá virado é 6, o outro tá virado tá vendo um 9. Sim. Então, amigo, esquece o 6 e o 9, é a palavra de Deus, né? Como a Josi falou, é a palavra de Deus, só que, de fato, a gente precisa ser um pouco mais maduro realmente, e Paulo ensina exatamente isso, olha, permaneçam no Senhor, e agora ele entra com, depois de lembrar que eles estão no livro da vida, na passagem muito conhecida, por ela ser muito conhecida, a Fabi normalmente fala isso, às vezes a gente pode passar desapercebido por algumas coisas. E eu fui lembrada de algumas coisas ao ler e estudar um pouquinho mais, tive a oportunidade de fazer um estudinho sobre esse tema, e eu queria também falar com vocês aqui. Ele fala no 4, alegrem-se sempre no Senhor, no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo. A primeira coisa que fica muito, muito nítida ele continua dando a base de tudo. Eu só vou conseguir realmente encontrar contentamento no Senhor. E mais profundo do que isso, o Senhor está perto. Então, eu não estou falando para você se alegrar porque as coisas estão ruins. Não é por causa disso. Eu não estou falando para você se alegrar porque as coisas estão bem. Não é por causa disso. Estou falando para você se alegrar porque o Senhor está perto.
falar, só isso já deveria ser o motivo realmente de uma perspectiva diferente para a gente, né? Olha, eu não preciso estar no controle, eu não preciso estar querendo fazer tudo na minha força e estar ansioso e tá desesperado com as situações, porque o Senhor está perto. E por Ele estar perto, eu posso apresentar os meus pedidos a Ele, eu posso apresentar o meu coração para Ele, eu posso, ao apresentar, suplicar, olha, eu não estou aguentando mais isso, eu estou aqui sofrendo, você me conhece, sabe que eu sou limitada. Ok? E isso vai gerar ação de graça, vai gerar contentamento e vai ser o ciclo benéfico dessa alegria revigorante e viva que ele fala. Esse contentamento de falar assim, ó, não são as circunstâncias, mas é o Senhor, é permanecer nele, é ficar nele. E isso vai expulsar, é o melhor remédio para qualquer ansiedade, para qualquer tristeza, para qualquer desespero, para qualquer falta de esperança. É entender que o Senhor está perto. Se a gente conseguisse visualizar, né, o quão perto o Senhor está de nós, talvez a gente não tivesse metade ou 90% das crises que a gente tem existenciais, né? As crises, elas virão, né? Elas virão e bom que já está a receita de como nós devemos fazer, né? Infelizmente, por situações, a gente acaba andando um pouco ansioso, né? E aqui é que Paulo, quando fala alegrem-se sempre, ele fala 2 vezes, né? Ele fala muito, é o livro de alegria. E aqui a gente vê a importância de nós depositar mesmo a nossa alegria no Senhor. Porque se a gente for esperar colocar a nossa alegria em coisas, em pessoas, as pessoas mudam o tempo todo, né? A nossa vida, nós mudamos o tempo todo, mas a palavra do Senhor jamais vai mudar. Deus jamais vai mudar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós colocamos em alguém que é fixo, no amor dele por nós, na compaixão, na misericórdia, na bondade, não tem como, esse sentimento não se deve mudar, né? Por isso que a nossa confiança, a nossa alegria sempre tem que estar no Senhor, né? E seja amável. Como que nós seremos, né? A amabilidade é ser amável, conhecida por todos. As pessoas, quando nós depositamos mesmo a nossa alegria no Senhor, as pessoas veem em nós, né? A forma de nós sermos. A gente se torna amáveis. É automático, né? Eu coloco minha alegria em Deus, então minha alegria não está nas circunstâncias. Então, se alguma coisa está de errado, a minha alegria não está aqui. Minha alegria está naquele que não muda. Então, eu não posso mudar. Sentimos, né? Aí que já entra ali a parte da ansiedade. Às vezes é uma situação familiar, ou às vezes é algo material. Às vezes, quando a gente vai querendo dar aquela baqueada, quando nós colocamos, não, minha alegria não está nisso, está em Deus. Então, se eu estou ansioso, se eu estou, né, a Fábio falou tudo, né, nem ficou muita coisa para nós falarmos, né, Fábio Freitas, deu aquele resumão ali. E quando nós, mas aqui está dizendo, não andem ansiosos, né, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem a Deus. E logo no decorrer ali, a Fábio já vai falar ali, baixo para cima, todos os nossos pensamentos, né? Se nós lermos assim, claro, a gente lê daqui de cima para baixo, mas se nós entrarmos ali nos pensamentos, de tudo aquilo que for puro, amável, tudo aquilo, aquela lista que Paulo nos diz, a parte do não andem ansiosos se tornará mais fácil para nós. Porque o nosso pensamento não estará em outras coisas. Os nossos pensamentos estarão no lugar certo. Aí nós não andaremos ansiosos, né? Nós sabemos que o Senhor está perto. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos pensando é tudo aquilo que o Senhor quer que nós pensamos. Então, quando nós agimos assim, a parte do não andem ansiosos, ela se torna uma carga mais leve para nós. É assim que eu procuro aplicar, sabe? Colocar os pensamentos no lugar certo. A ansiedade pode vir, mas ela virá mais fraca. Ela virá mais fraca quando os nossos pensamentos estiverem no lugar certo. Você pode continuar, Fábio. Não, é porque
essa questão dos pensamentos, eu tenho duas coisas para falar, na verdade, a respeito desse bloco, e aí eu vou também avançar um pouco para poder juntar aqui o pensamento, né? A primeira coisa é a respeito do andar ansiosos, né? Lá no 3:20, ele fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador. Aí depois no 4 ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, né? E aí eu fiquei pensando, né, na grande diferença que existe entre a gente ansiar por coisas, né, ou seja, querer, desejar, anelar coisas, e a gente andar ansiosos, vivermos ansiosos pelas coisas que a gente deseja, né? Então, aguardar ansiosamente pelo Senhor deveria ser a nossa referência para nós desejarmos qualquer outra coisa no mundo, né? Tanto é que a palavra fala, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. A nossa vida é assim, a gente deseja uma coisa, a gente começa a trabalhar naquilo, a gente pensa naquilo, planeja, nananana, conclui um ciclo, daqui a pouco vem um outro desejo, a gente quer uma outra coisa. A vida é assim, ela é feita de desejo em desejo. Só que existe uma diferença, né, de quando a gente deseja e persegue, busca aquilo, e aquilo aquilo passar a dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E eu acredito que por que Paulo fala a respeito do entendimento, né, a paz de Deus que excede todo o entendimento, e depois ele vai falar de pensamentos. Porque quando a gente está ansioso, né, as nossas emoções elas assumiram, né, assumiram controle de tudo. E aí, o que a gente começa a fazer para baixar a emoção? Uma das coisas que a gente começa o ritmo, né, da emoção. O que a gente começa a fazer é a gente buscar racionalizar as coisas, né? Então, a emoção assumir faz com que a gente tenha a sensação de que a gente perdeu o controle das coisas. Então, a gente começa a racionalizar, a gente começa a traçar um plano, a gente começa a falar, se eu fizer, então isso, disso, dessa forma, então isso vai resultar desse jeito, e aí vai voltar tudo ao normal, vai ficar tudo bem. E a gente começa a imaginar coisas que a gente poderia fazer ou não fazer para que as coisas voltem a um estado aceitável para a gente. Isso tudo é pensamento. Os pensamentos estão rodando ali. E não tem nada de errado com isso. Deus nos fez, Fabiana sempre fala, né? Deus fez a gente para pensar. Né? Vamos pensar, vamos criar solução, vamos imaginar. O problema é quando a gente coloca a nossa confiança totalmente nisso e a gente começa a entrar em estado de desespero, porque na nossa mente, muitas vezes, a gente não vai encontrar solução nenhuma, porque a solução está no Senhor e a gente tem que encontrar essa solução no Senhor. E aí eu acho bem bacana ele falar, né, que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, de tudo que você já entendeu, de tudo que você já pôde traçar, de todo o plano que elaborou, às vezes nada disso vai dar certo. Então, que a nossa primeira opção seja o Senhor. Né? Que a paz do Senhor impere e que com essa paz a gente possa, então, passar a processar, passar a pensar nas coisas com a mente do Senhor. Né? Com a mente que o Senhor vai nos dar. E passar a calcular as coisas e a planejar soluções com a mente do Senhor, né? Não é não pensar mais e ficar parado esperando, Deus, qual é a tua vontade? Senhor, opera nisso. E eu sentada, esperando acontecer. Não é isso. É só mudar a ordem das coisas. E por que ele fala, ainda falando sobre pensamento, né? Ele traz depois, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, a gente pense nessas coisas. Porque é justamente esse o caminho. O pensamento, ele gera uma emoção. A emoção faz com que eu haja de algumas maneiras, que muitas vezes são maneiras desastrosas, porque o ansiar vira ansiedade, né? Com essas emoções. Então, ele fala para a gente consertar, e aí Paulo é fantástico nisso, de novo, que ele vai falar para a gente consertar a base, que é o nosso pensamento. A maneira que a gente pensa sobre as coisas, a maneira que a gente acredita, né, que as coisas são, que as coisas, né, se desenrolam, enfim, acontecem,
a maneira como a gente acredita e pensa naquilo, a forma que o nosso pensamento está estruturado sobre algumas coisas, é o que faz a gente sentir, né? É o que vai fazer com que a gente encaminhe logo as coisas para Deus, ou que a gente fique tentando resolver na nossa própria carne, né? Então, assim, ele não fala pra gente parar de ser ansiosos. Olha, parem de ser ansiosos. Não, ele fala, entreguem primeiro as coisas a Deus e depois passem a pensar com a mente de Deus, passem a pensar nas coisas certas, né? Porque, gente, o que que é puro, o que que é agradável, o que que é nobre, o que que é correto, o que que é amável? São as coisas que vêm de Deus, né? São as coisas da criação. Por isso que a gente se sente tão bem, né? Fabi vai falar disso, né? Vai tirar isso de letra aí pra gente. Por isso que quando a gente tá mega estressado, ai, vou pra praia tomar uma água de coco. O que é praia? O que é água de coco? É criação, gente. Aí eu vou Olha, para um gente, parque, eu vou ver, maravilha. eu vou ver uma coisa verde, quero ver uma coisa verde. Estou cansada de ver prédio, que é essa parede aqui do meu lado. Quero ver uma coisa verde, eu quero, sabe, é isso que traz paz pra gente, é isso que desestressa. É a gente estar em contato com Deus, com a criação e com, principalmente, nosso espírito com o Espírito de Deus, né? Por isso que nesses lugares, às vezes, é muito mais fácil a gente se conectar com Deus. Porque a gente está vendo tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, né? Você nunca vai ver alguém falando mal de uma árvore, né? Ai, aquela árvore, gente, estressou a beça. Não, né? Não tem como. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando nada de natureza ser Deus, hein? Ai, pelo amor de Deus, já preciso fazer essa ressalva Não tem aqui. Vamos exagero. misturar as coisas. Estou falando de, né? Tô falando da gente estar em conexão com o nosso Deus, o nosso Criador. E esse mudar de pensamento, né, ele vem ao longo do livro todo falando, né, mudem o modo de pensar, mudem o modo de pensar. Por isso que Romanos 12, em que ele fala, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, porque senão a gente vai estar envolto nesse monte de coisa que não é agradável, que não é amável, que é egoísta, e a gente vai ser engolido, né, pelas situações. Ontem eu estava lembrando do episódio em que os discípulos estavam no barco, Jesus, nós vamos atravessar aqui, e começou aquelas coisinhas, tipo, Senhor, não te importa que morramos? E eu falo, conversando isso com as crianças, né? Exatamente porque a gente estava olhando, olha só, a gente estava olhando o poder das ondas, a gente estava falando sobre a criação de Deus, e aí eu lembrei, falei, gente, mas foi Deus que criou, então por que a gente se desespera? Então, quando a Fábio traz essa questão, né, da gente observar, pensar, realmente racionalizar na palavra de Deus, nas coisas que são boas, naquilo que ele já fez para a gente aproveitar disso, entra no versículo 9, que Paulo fala, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ele enfatiza que o Senhor está perto, que a paz dele excede o entendimento e que o Deus da paz, e não só a paz dele, mas o Deus da paz vai estar com você. Então, se amiguinho, se realmente o passarinho recebe tudo que ele precisa, ele tem todo alimento, quanto mais nós filhos, eu sei, eu passo pelos mesmos dilemas, pelos mesmos sentimentos, mas o que muda nisso é realmente encontrar a confiança, a certeza e o contentamento no Deus da paz, no Deus presente, no Deus que se mostra grandioso e o tempo, além de tão grandioso, ele se mostra presente. Eu acho isso fantástico. Eu amo os versículos em que fala em que Deus inclina seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Eu acho isso fantástico, eu acho isso bárbaro de falar. Ele está ali, né? Acima de tudo, mas ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Então, é fato, ele está perto, ele não nos abandona, ele nunca nos deixa. Ele não pode mudar né, negar a sua palavra, ele não pode fazer aquilo que a gente faz. A gente promete algo e não cumpre, e tudo bem. Larga a aliança ali. Deus não é assim. Ele não é igual a gente. Né? E ele é paciente, ele é amoroso, e ele é tudo que a gente pode pensar. E é maravilhoso. Eu notei uma coisa com relação ao próximo bloco, que vai falar sobre contentamento, né? Paulo vai trazer a questão da
de novo, né, da alegria, ele enfatiza de novo e vai falar sobre realmente como as necessidades no Senhor, elas são supridas e como a gente encontra esse contentamento ali, né? Do 10 até o 13, ele fala: alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredinho de Paulo é esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele conseguia verdadeiramente vivenciar o que ele está falando aqui para a gente. Ele conseguia verdadeiramente entender que o ter não é mais importante do que o ser, do que ser quem Deus criou ele para ser, porque todo o restante Deus vai prover, Deus vai mover coisas, Deus vai mover pessoas, Deus vai mover as coisas para que a gente tenha aquilo que é preciso, né? E ele moveu o corpo de pessoas que, né, que ele está aqui demonstrando todo esse carinho, esse amor para suprir, né, uma necessidade prática, levada para o irmão praticamente. Então, assim, vem do Senhor. Então, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, esse é o segredo do contentamento. Romanos 8, 28, a gente sabe, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, foram chamados para o seu propósito. E aí alguém colocou, foi acho que a Nancy Wilson do livro que eu estava lendo que a Fabi falou, ela colocou assim, não necessariamente para a gente, pode ser o bem imediato na nossa cabeça, mas com certeza é o bem definitivo. E o que o Paulo tinha na cabeça era o bem definitivo. Eu sei que nada pode tirar a minha salvação, a minha confiança em Deus. Não importa se nesse momento ele esteja passando por uma necessidade, mas eu sou isso em Cristo e ele está comigo. Acabou, em contentamento. Ela fala uma frase legal, só para fechar esse tema aí para vocês, a bolinha. O contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo, com uma nova perspectiva, uma perspectiva ressurreta, uma perspectiva de nova cidadania. Amém. E a gente vê aqui, né, Fábio, do 11, né, e o 12, que nem a Fábio falou, ele aprendeu, há um aprendizado. Ele fala 2 vezes isso, no versículo 11 e no versículo 12. Aprendi o segredo. Então, nós estamos no processo da permanência no Senhor, e permanecer no Senhor é uma vida de aprendizado. E ele aprendeu isso porque, né, o verso 13, que é o segredo, que também coloquei aqui nas minhas anotações, que Paulo ele passa o segredo do aprendizado, né? A carta fecha, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele, no único que pode trazer a força, que é a permanência mesmo. Então, ele aprendeu, nós também aprenderemos. Né? E como que ele aprendeu? Ele aprendeu vivendo. Ele aprendeu vivendo. Né? As situações vinham e ele fortalecido e firme, permanecendo em Deus, em Jesus, ele podia todas as coisas. E isso para nós é muito atual, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quem que nos fortalece? Onde nós encontramos essa força? Onde? Será que é só o que as pessoas dizem? Né? Vou lá no Google, preciso disso. Aí aparece lá milhões de coisas escritas do que nós precisamos, várias opiniões de várias pessoas dizendo o que acha, o que pensa, o que sente. Só que Paulo está dizendo, né? Nesse livro mesmo nós vemos da lista do que Paulo ele era antes de conhecer Jesus, que ele deixou de lado, não se apegou a estas coisas. Mas em Jesus, né? Em tudo aquilo nós podemos todas as coisas em Jesus. Como a Fabi citou aquele versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é aquela certeza de que estou numa situação, então, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amo a Deus,
estou passando por isso, é um fortalecimento, estou em Deus, então eu posso passar, eu vou passar por todas as coisas, porque é o Senhor, né? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas que eu preciso passar. E se eu estou nele, contribui para o meu bem. É bem isso mesmo. Tudo nós podemos, naquele que nos fortalece, que a nossa fonte do fortalecimento seja sempre, né, naquele que realmente pode nos fortalecer para passar neste mundo, porque somos embaixadores, não somos? Então, se nós somos embaixadores, né, nós temos um propósito, nós temos um caminho a trilhar e nós iremos poder, porque é o Senhor quem nos fortalece. Amém. Amém, Fabi. Paulo vai trazer uma coisa que acho que a Fabi falou, acho que no estudo passado, se eu não me engano, um pouquinho sobre da gente lembrar e da gente dar honra às pessoas também pelos que elas fazem. Às vezes não é questão de você vai perder sua coroinha, você vai perder sua diamantinha, não. É importante, Paulo traz nesse trechinho aqui o ponto do trabalho desses amigos, irmãos, o quanto isso é bom e o quanto isso é bom para eles também, e o quanto que, né, que eles podem se alegrar nisso e que eles precisam também ser honrados por isso. Né? Ele quer falar alguma coisa, Fábio? Ele coloca assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí ele fala uma coisa maravilhosa. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Então, ele não só reconhece e honra, né, a esses irmãos amigos e traz de novo assim um pouco da importância de a gente observar o que está na nossa situação. Ele trouxe para a gente observar, olha, quando tiver alguma coisa que está tirando a harmonia, vai lá e tenta arrumar. Quando você vê alguém com necessidade, vai lá e faça. Então, quando ele fala para a gente praticar aquilo que a gente viu ou ouviu, é realmente de maneira prática. Se eu vejo que precisa ser varrido o lugar, eu posso pegar a vassoura e varrer. Estou dando um exemplo simples, mas é porque a gente às vezes espiritualiza por demais certas coisas. Então, se tem um irmãozinho que está passando necessidade, você tem naquele momento, então você pode dar com recursos, com oração, e o dar não se limita, né, só ao dinheiro em si, mas ele traz isso e ele honra. E aí ele traz no 19 algo que é muito, que mostra o quanto que ele permanecia em Deus e quanto que ele vivenciava isso. O meu Deus suprirá todas as necessidades. Magnífico. Fala assim, a gente, quando a gente está passando por um perrengue, a gente olha e fala assim, o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus vai resolver a situação. O meu Deus está comigo. O meu Deus de paz estará comigo. A paz desse meu Deus vai estar comigo. Eu não preciso andar ansioso porque o meu Deus está perto. Eu posso me alegrar porque o meu Deus está comigo. É diferente de um Deus te pague, né? Às vezes a pessoa passa a bola com Deus te pague. Mas achei muito lindo isso mesmo, Fabi, da questão. Assim, eu vejo claramente a mudança de perspectiva, né? É como se a Josi me desse um presente e eu falasse assim, Josi, obrigada. Como isso vai ser bom para você? Como está sendo bom para você me dar esse presente? Né? Porque a recompensa que você está tendo disso, não só em me ver feliz, mas de saber que o nosso Deus é quem devolve todas as coisas, né? Isso que você está me dando vem de Deus, o que você vai receber a partir disso vem de Deus também, né? Então, assim, caramba,
é uma outra mudança de perspectiva, né? Normalmente, quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica ou aliviado, né? Ai, graças a Deus, nossa, agora o meu problema está resolvido. A gente pensa tanto na gente, né? E Paulo aqui mostra uma coisa mais excelente para nós, né? Não que eu esteja procurando, né, assim, que minha situação seja resolvida, porque para mim, eu estou em Cristo, Assim, o que vier, veio. Porque eu estou em Cristo, para mim isso daí já é a solução dos meus problemas. Né? Mas no quanto isso é bom para você, o próprio Jesus fala, né, que tem mais, como que é? É melhor dar do que receber. Né? Tem mais ganho em dar do que em receber. E achei muito interessante a questão dos filipenses, assim, do senso de propriedade que os filipenses tinham a respeito dessa função deles no ministério de Paulo, né? Que era apoiá-lo, porque ele fala que não foi só essa vez, eles já fizeram isso antes. E aí ele cita, né, assim, que dele estando, né, dele que ele partiu para Macedônia, nenhuma igreja compartilhou nada com ele. E aí, estando ele em Tessalônica, gente, Tessalônica dos Tessalonicenses, né? Que era uma igreja também. Então, ele estando lá em Tessalônica, quem apoiou ele foram os filipenses. Não sabemos se porque Tessalônica não tinha condição ou porque eles não tinham essa consciência, eles não tinham ainda chegado nessa percepção, né? Mas o fato é que os filipenses não fugiram dessa responsabilidade. Eles reconheceram, nós conhecemos a dificuldade de Paulo, Deus já tocou nosso coração, né, para nós sermos esses apoiadores e nós vamos ser. Não é porque ele está aí com você que agora ele é responsabilidade sua, né? Tá na tua igreja, é responsabilidade sua. Não, tá na tua igreja, qual é a minha responsabilidade ainda sobre isso? Cara, eu achei isso muito, muito, muito legal. E aí... Pode falar. Não, você pode concluir. Porque na minha Bíblia vira a página, então tem que dar essa questão das necessidades, né? Que a Fabi estava falando. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, não de acordo com o que vocês enviaram para mim, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas. Gente, tá para muito além de dinheiro. Tá para muito além de resolver problemas aqui, né? Que pagando uma conta se resolve, comprando uma comida se resolve. As gloriosas riquezas com as quais Deus nos recompensa por nós sermos obedientes à voz do seu Espírito em nós, elas estão para muito além disso. E ele fala aqui, vai suprir todas as necessidades de vocês. Nomeia a necessidade. Deus vai suprir. Dá nome para sua necessidade. Física, emocional, espiritual, qualquer que seja. Deus vai suprir. E não vai ser com uma oferta. Vai ser com as gloriosas riquezas dele. Né? Achei isso muito imenso, assim, de pensar. Fico imaginando como que deve ter sido a oração de Paulo a Deus pelos filipenses, né? Porque foi um privilégio. Várias igrejas poderiam ter ajudado. Só que os filipenses pegaram essa oportunidade. Eu vejo sempre como uma oportunidade e um privilégio que o Senhor nos dá de ofertar, porque não é algo imposto. Eu dou aquilo que Deus toca, claro, no coração, mas como o coração do homem é enganoso, a gente sempre tem que ir um pouco além dos nossos pensamentos e do nosso coração. É uma oferta, é um suor, é o sangue que a pessoa dá, uma oferta. Custa dinheiro, custa tempo, então é muito além do que só votar. Custou dinheiro, o dinheiro foi conquistado com o tempo. E eu vejo assim que foi um privilégio para a igreja de Filipenses ofertar, porque eu me lembro daquela, até anotei aqui, eu me lembro daquela passagem, lembrando aqui agora nessa conversa, daquela passagem que Mardoqueu, daquela frase que Mardoqueu disse para Esther, que Mardoqueu disse para Esther em algum momento, que falou assim, que ele sabia que a salvação viria para os judeus. Ele tinha essa certeza. Ele até falou assim, olha, se você não fizer algo, Esther, eu sei que vai vir a salvação, a gente vai ser liberto. Você não sabe se foi por causa disso que você está em cima, né? Aonde Deus te colocou. Você não sabe se foi para a libertação do nosso povo. Mas eu sei que haverá libertação.
E eu vejo assim aqui, né? Deus ia suprir. Paulo sabia que Deus ia suprir a necessidade dele, ainda mais porque ele passou por tantas coisas. E ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, que era Deus. Tinha experiência e bagagem para dizer isso. Então ele sabia que Deus iria continuar suprindo as necessidades dele. E que Filipenses aproveitou essa oportunidade para que Paulo fosse suprido. Imagina eu fico imaginando a oração de Paulo, colocando: Senhor, eles fizeram isso, eles me supriram, então eles têm parte de tudo aquilo que está acontecendo no meu ministério, eles têm parte, porque eles contribuíram, né? Porque o anjo não veio trazer, os corvos, né? Não veio trazer como trouxe, né, para os profetas. Não trouxe. Então, eles aproveitaram a oportunidade de chegar até Paulo e suprir as necessidades. E eu fico pensando mesmo na gloriosa, né, daquilo, da riqueza, daquilo que o Senhor supria os filipenses, porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós damos, mais o Senhor supre as nossas necessidades. E imagino como que os filipenses, eles eram supridos, né, com a oração de Paulo, como Deus supria a vida deles. Eu vejo como uma honra e um privilégio, sempre vi isso, né, nos meus dons da misericórdia, eu sempre vejo como uma oportunidade. Eu tenho oportunidade, eu vou. Não quero que ninguém saiba, mas eu vou, né, porque é um privilégio, né, Deus recompensar as nossas vidas por ajudar ainda mais aqueles que estão na frente, né, no caso de Paulo. Mas isso não é só para quem está na frente, isso é para quem está do nosso lado também. Nossa, isso que você falou me fez pensar em quão maior foi o investimento deles, né? Porque a gente fica pensando assim, eles mandaram a oferta para suprir uma necessidade de Paulo, e Paulo fala que ele está amplamente suprido, né? Não foi pouca coisa, não foi um trocado. Só que foi mais do que isso, porque hoje, se a gente for pensar numa oferta, né, o que a gente faz? Me manda a sua conta, não esquece o CPF para fazer a transferência. Só que lá, gente, eles enviaram um homem em viagem, só isso já tinha um custo. Esse homem ficou doente, não vamos esquecer de tudo isso, né? Isso tudo é a oferta dos filipenses, né? Então, assim, realmente, assim, dá para entender o coração de gratidão de Paulo, né, em ter recebido tudo isso mais de uma vez. Né? Muito bacana, muito legal. A oferta não era o dinheiro, a oferta era a vida, a oferta era realmente o amor, né, pelo irmão. Você estava falando, eu fiquei pensando exatamente o quanto a gente fica conectada, permanece firme, né? Segue existindo em Deus, permanecendo no Senhor. A gente consegue compreender melhor quem Ele é através das nossas vidas, quem nós somos nele, e todas as coisas as quais a gente precisa fazer, elas vêm com uma clareza maior, né? Então, esse servir, o servir é a gente se tornar como Cristo realmente foi nosso exemplo. O servo veio para amar, para purificar, para limpar, para tirar pecado. E a gente está aqui para quê? Por que Deus nos colocou aqui? Então, realmente, para a gente ser efetivo. Então, poxa, se Deus sabe e nos deu uma impressão digital única para cada um de nós, sabe? Quantos fiozinhos de cabelo tem na nossa cabeça, criou as nossas vidas, tem um propósito de glorificá-lo, de levar a relevância do amor dele para o mundo, para o nosso mundo, né? Qual que é o nosso mundo? A nossa comunidade é uma universidade, é uma escola, é um trabalho, é dentro de casa, é no prédio onde moro, é no parque onde ando. Qual vai ser o levar o amor de Cristo para as pessoas? E Paulo finaliza os últimos versículos falando: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.
traz aqui todas as pessoas seguindo esse propósito. Então, todo esse exemplo que a gente precisa trazer, essa vibe de amor, esse movimento de levar Cristo, causa transformação na vida das pessoas, e essas pessoas se tornam parecidas conosco, parecidas com Cristo. E agora elas passam a lembrar dos outros, querem saudá-los também, querem também manter um vínculo de amizade. Olha, não só Paulo estava fazendo, mas os outros também. Olha, eles que estão comigo aqui, ó, no Palácio de César, todos os santos que estão por aqui, eles também enviam saudação para vocês, porque existe um vínculo de amor intenso entre eles e um reconhecimento disso. Eu achei isso muito legal também. E traz para a gente a questão realmente da importância da nossa vida individualmente para o coletivo. A gente já falou isso outras vezes, né? Para manter contato com as pessoas, manter contato com os irmãos, manter a saudação realmente trazendo esses pontos, honrando onde precisa ser honrado, honrando, exortando onde precisa ser exortado e mantendo acesa, né, esse vínculo que Deus proporcionou para a gente. E como os filipenses eram pessoas que todos faziam questão de saudar, né? Existia algo neles que atraía, né, as pessoas. Talvez nem todos esses que enviaram saudação conheciam os filipenses, né? Talvez sejam pessoas ali que acabaram se convertendo ao longo do tempo, mas com certeza eles já tinham ouvido falar da fama dos filipenses, talvez por esse amor, por esse entusiasmo que Paulo tinha deles, pelas histórias que Paulo contava, né? Mas são aquelas notícias, né, que a gente recebe de pessoas que conhecem pessoas e você passa a amar pessoas que você nem conhece, você tem admiração por pessoas que você nem conhece, mas que por estarem fazendo a vontade de Deus, acabam brilhando como luz nas trevas, né? E a luz, ela faz isso, né? Acendeu a luz, você quer, né? Você já logo presta atenção, né? E aos que estão no Palácio de César, né? Pessoas servindo a Deus onde quer que elas tenham sido chamadas. Pessoas, você vê que o preso, né? O preso, Paulo, tinha conexões com os que estavam no Palácio de César, desempenhando qual função, não sei. Eu sei que eles estavam lá. E aí a gente sabe que não é qualquer pessoa que entra num palácio, né? Eles podiam estar servindo lá, ou podiam estar lá legislando, não sei o que esses crentes estavam fazendo no palácio. Só sei que eles eram luz nas trevas. Mesmo Paulo preso, né? Como ele os exortava, nada prendia ele, nada nos prende, né? De falar, de anunciar, de instruir aquilo que, né? Que nem a Fábio falando, lembrando que essa situação aqui, Paulo estava preso. Ele estava lá, não podia se mover, não podia sair, não podia anunciar, né? Não podia. Então, aquilo que ele podia fazer, ele fazia, sem receios, né? Hoje a forma de comunicar mudou, né? Antes era por carta, vai lá, ou de boca em boca, né? De atitudes em atitudes, né? Porque o pessoal ali também, eles conheciam também os filipenses vendo o amor e a gratidão que os filipenses tinham pela vida de Paulo, por tudo aquilo que Paulo fez, mandando através de ofertas, através de coisas, né? Que nós demonstramos o nosso amor através de atitudes. E Paulo estava ali, mesmo preso, mesmo encurralado, né? Fora as pessoas que ele ganhou ali para Cristo, da maneira que ele estava, lá no início do livro, fala... ainda mais, né, exortando, anunciando, escrevendo cartas, ó, faça assim, faça aquilo. Mesmo preso, ele anunciou, né, e assim está anunciando ainda, né, fala ainda, né, fala e sempre vai falar, até quando o Senhor recolher a sua igreja, a sua noiva, sempre vai estar falando, né, um exemplo sempre será. É importante de nós lermos, né? De nós meditarmos, de nós buscarmos entender aquilo que o Senhor ele tem para nós. Está tudo escrito. É só lermos e praticarmos,
aquilo que nós ouvimos e vemos, né? Vemos como Paulo agiu, como ele mesmo fala nesse capítulo 4. Isso aí. E eu queria fazer algo diferente, Fabi, se você permite, aí, se você não tem nenhum exercício, eu queria repetir a oração de Paulo em Filipenses 1, porque eu acho que ela faz uma conexão muito legal com tudo que a gente aprendeu, para que a gente saia conseguindo absorver mais ainda tudo isso que foi falado aqui durante os estudos de Filipenses e hoje no capítulo 4. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém.